Era o ano de 1954. Eu estava com 15 anos e havia ganho um concurso de beleza na minha cidade, Santos. Então fui selecionado a participar de um outro concurso, de uma etapa no concurso da cidade de Manaus. Apesar de não ganhar como primeira colocada, fiquei entre as 5 mais belas. Mas, enfim, verão, muito calor e fomos todos os dias para lugares diferentes. Eu e a minha melhor amiga na época, Elizabeth. Eu me chamo Alicia. Beth, além da minha melhor amiga, é minha prima. Meus tios autorizaram que ela viesse comigo. Se eu era linda, essa minha prima era 3 vezes mais. E a responsável pelo concurso já estava querendo que Elizabeth participasse no ano seguinte. O que não foi possível após a tragédia daquele final de semana. Sendo o último final de semana que estaríamos em Manaus, nós ainda não tínhamos conhecido nenhuma praia. Então eu, a minha prima e outras 5 misses resolvemos às escondidas ir para uma praia chamada de Ponta Negra. Saímos do hotel por volta das 5 horas da manhã. Todas nós éramos menores de idade, entre 15 e 17 anos. Mas a juventude é igual, sim, em todas as épocas, mas isso não vem ao caso. Pegamos um bonde e em menos de 1 hora chegamos com o sol brilhando. Os desfiles e fotos haviam acabado e só iríamos embora na segunda-feira. Então resolvemos levar algumas guarnições, mas não foram nem usadas. Belas, jovens recatadas da década de 50, Maria Cláudia tirou do bolso um maço de cigarros e ali éramos as turistas adultas. E fumávamos e exibíamos nossos corpos esculturais. Eu e minha prima, e que no meio do passeio seria uma surpresa. Teríamos uma surpresa. Então aceitamos e fomos lá, as 7 gatinhas. Adentramos na embarcação, mais meia dúzia de homens, pois era a década de 50, e algumas mães até chegaram a tampar os olhos das crianças, pois estávamos seminuas. Fomos muito bem respeitadas, demos risadas, bebemos vinhos. Eu comecei a ter uma péssima sensação. O passeio estava se tornando longo demais, até que o marinheiro falou: "Meninas, é aqui. Estão preparadas?" O meu coração gelou. Olhei para minha prima que perguntou: "Preparadas para quê? A gente quer voltar agora." Os homens começaram a rir e simplesmente pularam na água. Ufa! Era isso apenas. As embarcações daquele tipo de passeio paravam ali para os turistas mergulharem no mar aberto. Eu e minha prima e outras meninas, todas começamos a dar gargalhadas aliviadas. Foi então que até hoje não sei o que deu na minha prima Elizabeth. Tirou sua canga e saltou, me chamando. A outra menina que estava deitada comigo correu e pulou também. Estavam todos alegres. E eu fiz a grande burrada de pular também em alto mar. Que água incrível! E começamos a nadar e a brincar. Os homens eram bem mais velhos, porém muito bonitos. Mas o tempo mudou. Mudou uma rajada de vento. E o marinheiro gritou: "Vamos, vamos! As ondas! As ondas estão ficando fortes demais! Vamos! A embarcação!" A embarcação foi carregada. Eu e minha prima, um dos homens, e outra menina ficamos ali juntos. O tempo escureceu. Em plena 15 horas, parecia noite. As ondas começaram a ficar muito altas, até que tive a nítida impressão de mãos agarrarem as minhas pernas. E eu gritei, gritei. A Beth gritou, a outra menina gritou. E eu falei: "Prima, eles estão se afogando. Vão puxar a gente." Gritos e mais gritos de pedido de ajuda. Os homens gritavam. Alguém gritava: "Me solta! Me solta! Me solta!" "Vem! Vamos nos afastar!" Era o que eu estava achando. Que um estava afogando o outro
por desespero, e em questão de minutos parou. A tempestade parou e o céu ficou claro. Olhamos ao redor o imenso oceano, de cor escura, verde escuro. Parecia mais um rio. Deveríamos ter sido arrastados para o rio, quando uma onda enorme nos engoliu. Vi apenas os cabelos loiros de Elizabeth girando. Eu estava girando, engolindo água. Submergi, e logo a minha prima. Mais uma onda, e fomos mais uma vez engolidas e afundamos. Mas eu vi uma mulher junto com a gente, mas ela parecia estar estável. Enquanto eu e minha prima nos debatíamos contra aquele tormento das águas. Submergimos de novo. Ficamos frente a frente uma para a outra. Eu chorava, ela chorava. Vi claramente as duas mãos brancas, pálidas, surgirem entre a gente e nos puxarem pelo pescoço. Eu bati a minha boca na testa da minha prima. A mulher nos arrastou para o fundo e nos soltou. Vi Elizabeth desmaiada. Ela afundou ainda mais. Eu nadei com toda a minha força para cima. E pela graça divina vi a embarcação. E o mar azul, bem claro. Um dos rapazes jogou a corda e eu subi. Ele se jogou. Quando eu consegui me acalmar dentro da embarcação, vi ele com a minha prima nos braços. Ele fazia massagem cardíaca, respiração boca a boca. Eu gritava no convés para ver se alguma das meninas surgia e nada. Elizabeth chegou em óbito no pier do porto. Mas quando eu estava já deitada na cama do hospital, veio a notícia que do nada minha prima havia ressuscitado. Mas que infelizmente mais ninguém que estava no mar com a gente havia sido encontrado, nem com vida, nem morto. Naquela noite, fui até a minha prima, no outro quarto, que estava adormecida. Sentei do seu lado, mas tive um susto quando ela abriu os olhos e perguntou quem eu era. Eu gritei: gente, essa não é a minha prima. Os médicos vieram. Foi um alvoroço. Me sedaram, acreditando que eu estava com algum surto. Acordei 2 dias depois, com o meu pai, o meu tio, o pai da minha prima, e a própria Elizabeth, linda ao meu lado. Eu a olhei e perguntei: o que houve com os seus olhos azuis? Falaram que havia sido por causa do trauma e que a cor dos olhos dela voltaria. Porém, posso até estar enganada. Mas seja o que for a criatura que nos atacou roubou o lugar da minha prima. Ela fingia apenas conhecer nossos parentes. Não era mais a Elizabeth. E em menos de 1 ano, ela fugiu de casa. Saiu da nossa cidade e voltou para Manaus. Até nos falamos vez por outra, mas nunca mais nos vimos pessoalmente. Não foi a minha prima que retornou do fundo daquelas águas de Ponta Negra. Eu me chamo Alice e tenho 83 anos. Obrigada.